Alagamentos, enchentes e deslizamentos, infelizmente, fazem parte do calendário anual brasileiro. Todos os anos recebemos tristes notícias de cidades atingidas por desastres naturais que afetam a vida de milhares de famílias. Nessa entrevista, o Cidadania vai falar sobre os seus direitos diante de prejuízos causados por eventos da natureza. Eu recebo agora Diego Amaral, advogado especialista em direito civil e imobiliário. Diego, bem-vindo ao Cidadania, obrigado pela sua presença na TV Senado. Eu que agradeço, Marcelo, pelo convite, pela oportunidade, principalmente de poder falar com os telespectadores sobre um tema tão caro à sociedade. Então vamos começar, Diego, com uma questão bem importante. A gente vai falar sobre os direitos das pessoas, né, que são atingidas, das famílias atingidas por esses desastres naturais, desmoronamentos, enchentes, alagamentos, enfim, uma sorte de eventos, uma série de eventos que prejudicam a vida de muita gente. Existe um conceito dentro do direito brasileiro para definir o que é um desastre natural? Olha, é muito relativo ainda, viu, Marcelo? Eu não tenho uma legislação e um texto de lei, um artigo de lei tão específico para definir o desastre natural. Eu tenho no Código Civil o que chamamos de caso fortuito ou força maior, todos esses vinculados a um desastre natural. E no Código Civil tende-se, principalmente nas relações privadas, a se entender pelo fato de não haver nenhuma responsabilidade quando se trata de um caso fortuito ou força maior, que não seria o caso do que nós comentaremos aqui, tendo em vista que muitas vezes esses desastres têm uma causa, têm um motivo, por mais que conceitualmente a mídia o traz como desastre natural. Nem sempre é. Existe, às vezes, uma exploração de terra, uma ocupação irregular de área que pode acelerar a realização, né, deste efeito natural e prejudicar aí a vida de muitas famílias. Agora, no caso, por exemplo, a gente teve esse ano, 2023, a gente está gravando essa entrevista, aí que é bom dizer, essa entrevista está sendo gravada em março de 2023. Nós já tivemos, em fevereiro desse ano, no litoral de São Paulo, um acidente, né, um desastre natural gravíssimo por chuvas, né, intensas ali na região, vários desabrigados, pessoas que perderam a vida, perderam parentes, perderam todos os bens. E tivemos agora, né, na cidade de São Paulo, na verdade hoje, enquanto estamos gravando aqui, a cidade de São Paulo passa por um momento difícil que se repete ano a ano também. E recentemente, na verdade, na madrugada anterior à gravação dessa entrevista, Manaus também teve problema com os deslizamentos. Nesses casos, as famílias atingidas, por exemplo, por alagamentos, São Paulo, no caso da capital, São Paulo, não tem muito essa questão de áreas de risco, né? Quer dizer, não é que não tenha, mas as partes atingidas da cidade são partes já consolidadas pela urbanização da cidade. As pessoas que são atingidas, que têm danos materiais, elas têm direito a recorrer e pedir na justiça a indenização por esses prejuízos? Marcelo, é muito interessante sua pergunta e ela vai depender de caso a caso. Você mesmo citou aí vários exemplos que aconteceram somente neste ano de 2023. Eu até enriqueceria os seus exemplos, trazendo, por exemplo, há 1 ou 2 anos, salvo engano, em Minas Gerais nós tivemos a queda dos cânions, né, dos lagos de Minas, que afetaram, né, e caíram exatamente em cima de muitas pessoas que estavam desfrutando do turismo e do lazer naquele momento. No início deste ano, no interior de São Paulo, em São Sebastião, tivemos desastres naturais, né, agora perto do Carnaval, que impactaram centenas e centenas de famílias. Essa responsabilidade, muitas vezes, ela vai ser, sim, do Estado. O Estado, como um todo, e aí eu estou falando de município, Estado e União, precisa necessariamente zelar pela segurança, entre outros fatores, segurança, saúde, da sua população. Neste ponto, nós estamos falando especificamente de segurança. Então, se há um desastre natural dentro
de uma cidade, principalmente dentro de uma ocupação urbana, como você já deu o exemplo aí da cidade de São Paulo, onde não se trata necessariamente de encostas, mas de alagamentos que ocorrem dentro da cidade, isso deve ser uma responsabilidade do poder público em relação ao cuidado, à proteção que devem, ao zelo que devem ter para com essas pessoas. O ideal é tomar todas as medidas cabíveis para que não aconteça. Mas acontecendo, essas pessoas devem ser protegidas para que os danos sejam os mínimos possíveis. E sim, respondendo de forma direta e objetiva a sua pergunta, há possibilidade de indenizações e responsabilização em relação ao Estado. Diferente de outros países, onde existem furacões, tsunamis, o que geograficamente não é uma característica brasileira, e aí nós temos uma situação específica que não caberia, num primeiro momento, pensando pela legislação brasileira, uma responsabilidade do Estado, se lá nesses países existissem a nossa legislação, porque se trata de um evento totalmente natural, e ainda assim poderia ser questionado se o Estado, de forma geral, tomou todas as providências para minimizar aqueles impactos. Aqui, que não existem esses efeitos naturais desta magnitude, nós temos sim esgotos transbordando, nós temos sim ruas sendo alagadas. Essa é uma questão, né? Exatamente, você está falando dessa questão dos esgotos que transbordam e das ruas que alagam. De fato, isso é bem diferente de situações, como você citou também, de furacões e tsunamis, que a gente, felizmente, não tem por aqui. Eventos em alguns lugares específicos, às vezes ciclones ali em Santa Catarina, já tivemos alguns eventos desse tipo. Mas no caso dos alagamentos, a gente está falando de uma questão que é o saneamento básico, né? É o escoamento das águas pluviais em cidades brasileiras, que aí a gente tem uma falha de serviço, né? O que muitos juristas entendem. Nesse caso, as pessoas que são atingidas, elas vão recorrer a quem? A Estado, porque aí a gente tem uma outra questão. Estado, município, no Estado eu falo, né? Você tem a cidade, que é onde acontecem as coisas, as cidades estão dentro dos estados e os estados estão dentro do país, que aí é o governo federal, a União. A quem recorrer? De quem é a responsabilidade nesse caso? Estado, município ou União? Marcelo, vai depender muito do local onde aconteceu o problema. Por exemplo, se aconteceu em rodovias federais, esse será um problema vinculado à União. Se aconteceu dentro do município, será algo vinculado ao município. Se aconteceu em rodovias estaduais, vinculado ao Estado. Mas de forma geral, e muitas vezes o cidadão, e aí falando diretamente ao cidadão mesmo, ele pode buscar essa indenização e essa reparação de danos, principalmente, contra mais de um poder estatal. Município e Estado, município e União, vai depender muito da circunstância. Existe sim uma falta de planejamento quando se há, por exemplo, algo direcionado ao saneamento básico, aos esgotos, entre outras questões, de fato, estão vinculadas muito ao município, ao planejamento daquela cidade. Muitas vezes corrompido, no bom sentido da palavra, por um desenvolvimento imobiliário desenfreado, sem o planejamento adequado, com leis que foram aprovadas sem que houvesse realmente as audiências públicas, não em relação ao número de audiências públicas, mas ao conceito de se ouvir profissionais vinculados à área urbanística da cidade, ao meio ambiente, entre outras situações, isso deve ser responsabilizado. Deve haver uma responsabilização dessas pessoas. Dependendo da situação, até uma responsabilização criminal do gestor. Mas aí dependendo da situação. Mas nesse caso, Diego, como é que a pessoa, por exemplo, no caso de enchentes, a gente teve, por exemplo, o caso do litoral de São Paulo, as casas foram literalmente engolidas pela terra ou pelas águas. Como fica a parte de comprovação desses danos materiais? O que uma pessoa pode fazer para se prevenir? Né? Porque algumas pessoas moram em lugares que são, frequentemente afetados por subida do rio, né? Sobe o nível do rio,
e tem risco de alagamento. E a gente teve um caso agora, por exemplo, ou temos casos ano a ano, normalmente em famílias de classes sociais mais humildes, que têm as suas casas devastadas. Como comprovar esses danos materiais para poder pedir a indenização? Porque se vai pedir a indenização, você tem que ter um montante a ser pedido, né? Como é que funciona essa parte do direito? Marcelo, o direito civil brasileiro é um direito substancialmente baseado em provas, né? Então, muitas dessas provas podem ser colhidas das mais diversas maneiras. Fotografias, vídeos, reportagens de televisão, aí sim, notas fiscais do que a pessoa já tinha ou não em relação às suas compras, tudo que ela puder comprovar que existia determinado equipamento, determinado produto, determinado móvel e ela perdeu, inclusive a sua própria casa. Hoje em dia é muito fácil, nas mãos dos mais diversos brasileiros, de praticamente toda a população, nós temos um smartphone com a possibilidade de tirar fotos dos locais. E muitas pessoas já possuíam, inclusive, fotos pretéritas em relação a esses eventos, em seus aparelhos. Tudo isso pode ser usado para demonstrar o que existia em relação à propriedade e o que foi perdido em relação a esses incidentes que aconteceram. Claro, quem tiver toda essa documentação de forma regular, mas esse meu recado não é somente para os imóveis regulares. Eu entendo que essas indenizações, por uma questão de cuidado do Estado para com a segurança da população, cabe, inclusive, para áreas irregulares. Esse ponto que você tocou é importante, né? As áreas irregulares... Por isso eu quis fazer essa pausa e diferenciar. Quem tiver regular vai ter uma certidão de matrícula do cartório de registro de imóveis comprovando qual era a metragem da sua residência. Isso tudo vai valer como prova para uma indenização, chegando até o ponto de uma indenização que talvez seja até muito difícil de ser medida pelo próprio judiciário, que são as indenizações pelas perdas de vida, né, que eventualmente podem acontecer. A mãe que perde um filho, o filho que perde uma mãe, por uma, talvez, omissão, muitas vezes, do Estado. E aqui eu falo Estado como um todo. Agora, tem duas perguntas que me vêm à mente agora a partir dessa sua fala. Primeiro, em relação a ocupações irregulares. O município ele pode ser responsabilizado por não ter impedido essas moradias em lugares que não deveriam ser ocupados por famílias, por casas? Essa é uma pergunta. E a segunda é sobre a questão que você tocou, a questão de mortes. No caso de um arrimo de família, né, uma pessoa que ajudava no sustento da família, que morre decorrente, né, que tem a morte decorrente de um evento natural, a família pode pedir, por exemplo, uma pensão vitalícia para o Estado? Vamos lá. A resposta é sim para as duas perguntas, Marcelo. O município pode ser responsabilizado porque coube ao município uma omissão em retirar essas famílias de áreas irregulares quando se viu tal situação. E quando eu falo quando se viu, o município pode alegar assim, mas nós não tínhamos conhecimento. Mas é obrigação do município ter esse conhecimento. Deve haver uma fiscalização em todos os bairros para que se haja, que se verifique, que se analise, que se veja efetivamente ocupações irregulares e aí tome as providências para a retirada dessas pessoas. Se não uma providência administrativa, muitas vezes pode dar certo, que seja uma providência através de um pedido judicial, inclusive com pedidos liminares para desocupação imediata, tendo em vista a segurança daquelas pessoas que podem estar correndo riscos em estarem nesses locais. Então, uma vez que o município não tenha tomado essas providências e aconteceu problemas da ordem material, moral, vinculada a essas pessoas, cabe ao município essa responsabilidade. Em relação ao segundo questionamento, o arrimo de família que eventualmente perde a sua vida por uma omissão ou por uma ação desqualificada do Estado e que contribuiu, de certa forma, para que desastres naturais fizessem com que
essa pessoa perdesse sua vida. A família, sim, poderia pedir, e cabe na legislação exemplos nesse sentido, indenizações, se não vitalícias, mas por um determinado tempo, até que determinadas crianças se tornem adultas, possam efetivamente trabalharem, para que essa família consiga se manter sustentável. Cabe ao Estado o cuidado, o zelo por aquela família. E quando eu falo por aquela família, é de todos os cidadãos. Então, assim como cabe ao Estado a saúde pública e o atendimento da saúde pública, por mais que muitas vezes a gente sabe que efetivamente não acontece da forma como imaginávamos ou sonhávamos, cabe também ao Estado essa segurança de moradia em relação aos cidadãos. Agora, a gente falou dessa questão da pensão, né, o pedido de pensão em função de morte. Infelizmente, esse ano já tivemos várias mortes no litoral de São Paulo, foram mais de 60 pessoas que perderam suas vidas. A gente teve perda de vidas também em Manaus e em São Paulo, capital. Nesses casos, a família pode pedir que o Estado pague as despesas, por exemplo, com funeral? Sem dúvida nenhuma, todas as despesas de ordem moral ou de ordem material. Entendo até que quando se fala de algo que se vincula a uma coletividade, esse pedido deve ser feito até pelo próprio Ministério Público, que tem essa corresponsabilidade de observar todos os danos vinculados a uma coletividade. Fazendo um paralelo, como exemplo, buscando um fato muito triste também, tragédia que aconteceu em relação à nossa sociedade há alguns anos, mas a tragédia de Brumadinho, em relação às barragens. Se buscou indenizações de ordem moral, material, pensões em face da iniciativa privada, tendo em vista que a exploração se dava com a iniciativa privada. E tivemos uma vinculação muito forte do Estado nesse sentido, através do próprio Ministério Público. Com o Estado, União, Estado ou município não pode ser diferente. Se o particular responde, o Estado também responde em suas limitações. Agora, em casos mais leves aqui, vamos falar, por exemplo, de quedas de árvores ou então instabilidade da rede elétrica. Caiu uma árvore na cidade, estragou um carro. Ou então a árvore cai sobre a rede elétrica, causa instabilidade e danifica o aparelho eletrônico que está dentro da casa de uma pessoa. Nesses dois casos, vamos lá, um por um. Primeiro, uma árvore que cai afeta uma residência ou um automóvel, qualquer bem material. Nesse caso, cabe também uma ação contra o município. E no caso de problemas de aparelhos eletrônicos, essa é uma dúvida que muita gente tem e às vezes por chuvas de não tanta intensidade, a gente tem problemas em algumas cidades e os aparelhos domésticos, os eletrodomésticos, eles apresentam mau funcionamento ou então chegam até a queimar por conta disso. Como é que fica nessa situação? O que a pessoa deve fazer para recorrer aos seus direitos? Não só respondendo essas suas perguntas de trás para frente, vou começar pela questão de rede de energia no primeiro momento. Não só para o cidadão que tem uma perda significativa em relação a uma geladeira, um freezer, também para aquele comerciante que perdeu ali vários produtos que ele iria vender. E aí o fato gerador impacta nele muito maior do que a pessoa que perdeu somente para seu consumo próprio, porque aquele perdeu para seu consumo próprio e também para sua subsistência em relação às suas vendas de produtos, né? Então, tem ali um dano que é extensivo, né? E que pode ser buscada através da concessionária de energia responsável pelo fornecimento de energia de cada estado. Muitas vezes, empresas público-privadas ou só privadas, aí tem que se analisar em cada estado. Em vários desses estados são empresas estatais. Aí se busca essa indenização em face desta empresa
estatal. Então, neste caso, do exemplo que eu dei, além da indenização por danos materiais, do que ele perdeu efetivamente, eventualmente tem até o lucro cessante, o que ele deixou de ganhar com a venda daquele produto. Poderia se buscar isso numa ação de perdas e danos. Esse é o primeiro ponto. Em relação à árvore que caiu, aí sim, sem dúvida, uma responsabilidade objetiva do órgão ambiental de cada município, da secretaria específica ou da agência específica, que deve fazer esse controle para verificar quais árvores estão doentes ou não, por qual motivo ela chegou a cair e afetou ali diretamente com um dano material a um determinado cidadão, estragando o seu imóvel, o seu bem imóvel, né, que seria o carro. Agora, uma pergunta que muita gente faz, a gente recebeu essa pergunta também pela internet. Vale a pena recorrer? Porque às vezes as pessoas pensam em entrar na justiça ou acionando a companhia de energia elétrica, a concessionária, ou no caso, por exemplo, de uma queda de árvore, ou esses casos mais graves que a gente já citou aqui, entrar com uma ação contra o município. Aí duas perguntas para a gente fechar a nossa entrevista. Primeiro, vale a pena? Quanto tempo uma pessoa leva para conseguir essa indenização? A causa realmente vai surtir o efeito esperado? E outra coisa, no caso de famílias mais humildes que não têm condições de pagar, às vezes, um advogado privado, a quem recorrer? Em relação às famílias mais humildes que não possuem condição de arcar com os custos de um advogado privado, sempre buscar a defensoria pública, municipal em algumas cidades, estadual em praticamente todos os estados do Brasil, com essa possibilidade de defesa dos seus direitos. Nós temos alguns obstáculos de acesso à justiça, Marcelo, e esses são vinculados ao Brasil inteiro, independente do estado. Um deles, valor de custas judiciais. E aí quem não tem essa condição já fica com as custas pela gratuidade da justiça através de representantes do estado, né? Defensoria Pública, no caso. E segundo, e o principal deles, que aí afeta todo mundo, independente de valor de custa ou não, é a demora da justiça. Então, muitas vezes a pessoa precisa de algo imediato. Ela precisa de uma geladeira, de uma outra geladeira, de forma imediata. Ela vai ter que comprar. E aí, nisso, o judiciário, ele acaba pecando, porque ele não consegue ainda, em razão do número de recursos que o próprio ordenamento jurídico brasileiro tem, conseguir dar uma resposta satisfatória, temporal, em relação à pessoa que sofre com aquele prejuízo, né, que tem uma lesão ao seu direito. Porque na justiça comum esse processo vai demorar aí em torno de 2 a 3 anos. Se eventualmente estivermos falando de algo vinculado ao juizado especial civil, né, muitas vezes com ações dessa magnitude entre particulares, né? Vamos supor que a responsabilidade tenha sido de um particular, de uma construtora, por exemplo. Nós estamos falando aí também de 1 ano, de 1 ano e meio para julgamento. Isso como uma média nacional. Os processos podem ser muito mais demorados do que isso, e isso não atende imediatamente a necessidade daquele determinado cidadão. Mas você recomenda que as pessoas entrem com ação, né? Não deixem passar. Eu sempre vou recomendar, porque as pessoas muitas vezes, por conta dessas dificuldades, elas acabam deixando de fazê-lo, e isso não entra nem como estatística, né? Muitas vezes nós não ficamos nem sabendo de determinadas situações, pelo fato de as pessoas não formalizarem isso de alguma maneira, né? Que seja com o ajuizamento de uma ação judicial ou mesmo com a ação administrativa perante o Estado, município ou União, né? Os municípios hoje têm os seus processos administrativos, que é uma outra possibilidade também de, num primeiro momento, buscar o ressarcimento de determinada indenização de material por um motivo vinculado àquele determinado município. A gente sempre orienta que se busque os seus direitos, porque a pessoa não pode ficar lesada sem buscar a responsabilidade daquele que efetivamente é o responsável direto e objetivamente pelo prejuízo causado. Diego Amaral, quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania. Obrigado pelas informações e pelo seu tempo. Muito obrigado, Marcelo, e todos os telespectadores que nos acompanharam até aqui. Eu agradeço também a você que nos acompanha no Cidadania da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative o sininho
e faça como mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras que acompanham as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.